das pessoas. E aí, galera, tudo bem? Mais um podcast começando. Obrigado a todo o pessoal que está aí no Instagram ao vivo. Podem já repassar, podem arrastar para cima, podem fazer tudo isso para fortalecer aqui a gente. Obrigado ao convidado de hoje, ainda não vou revelar, daqui a pouco vocês vão vê-lo. Nosso podcast tem o ideia e ideal de quê? Fortalecer, enaltecer e principalmente conectar a cena gastronômica catarinense. E nisso, vamos convidando todo o pessoal que faz toda a operação da gastronomia, né? Tanto o pessoal de salão, tanto o pessoal que faz distribuição, que faz produção. E esse é o nosso ideal e ideia desse podcast. Do meu lado, obrigado por ter vindo, eu sei da correria. Obrigado, Bruno, por estar aqui. Vou passar a palavra já para você falar dos nossos patrocinadores. Fechou. E depois já joga a bola pro convidado ali, que tô feliz demais que ele está aqui com a gente. Vamos lá. Então, eu queria agradecer aos patrocinadores, a Casa Petro, Levine, System Vac, Cervejaria Alias Blau de Blumenau. E a destilaria Ive também, hoje que entrou com a gente aí. Massa. Porque hoje vai ter drink ao vivo. Vai ter drink ao vivo. Queria agradecer ao nosso convidado, né? O Tom. Tá ligado que a gente admira demais o trampo dele. O cara tem anos e anos aí de coquetelaria, uma carreira sólida. O cara que faz um trampo lindo aí. Quando começamos o podcast, nas primeiras gravações, a gente falava, Bruno, tem que chamar o Tom, né? Não, tem que falar com ele. Tem que chamar o Tom. Aí, por conta de agenda e tudo mais, a gente, né, demorou um pouco, mas aconteceu. Com certeza. Hoje estamos aqui vibrando com ele. Que massa. Então, obrigado por estar aqui, irmão. Pô, cara, queria agradecer o convite de vocês aí. Te apresenta aí pra galera. Acho que não precisa mais, né? Já te apresenta aí, já... Bom, pessoal, sou Oliveira, de São Paulo, já há 5 anos em Florianópolis. Saí lá da Selva de Pedra, estão chegando aí para fazer um trabalho também com a coquetelaria, agregar a cena que já existe, é bem forte. Grandes profissionais aí que já fazem um trabalho bacana. Estou tendo a oportunidade agora de fazendo essas viagens, conhecer mais pessoas e tem sido gratificante aí até puxar os sabores, a linha de consumo, né, dos insumos, dos ingredientes, então é tudo muito novo. Eu sou um cara que eu sempre gostei de conhecer coisas novas. Legal. E em São Paulo a gente tinha tudo de muitas regiões, mas a gente não falava com as pessoas locais, as pessoas nativas desses lugares. Entendi. E aqui a gente tá tendo, é bem diverso, né, cara? Tanto na gastronomia quanto na coquetelaria. Essa mescla, essa mistura e essa pluralidade. Eu vou meter uma pergunta já de essa diferença da questão de estar no litoral, falou muito alto na tua jornada? Ou não tanto? Olha, tudo foi uma questão de adaptação, né? São Paulo é uma cidade muito cosmopolita, a gente está sempre naquela coisa urbana. Sim. Então, o primeiro passo foi tirar o pé um pouco, né? Tentar não entender as diferenças de cenário. Então, a expectativa também que a gente cria em torno de si, acho que vocês também não são daqui, né? Em algum momento vocês fizeram essa mudança, então a gente entende que tem um tempo, né, de resposta ali. As coisas acontecem diferente, né? Sim, um tempo diferente. Mas, né? Cara, bem gratificante. Hoje, olhando para trás, eu faria tudo de novo. Que massa. Então, a gente está construindo uma história bem bonita aí. Agora aí com o pessoal do Ludum também. Quanto tempo, cara, tá na parte de toda a tua carreira? Assim, quanto tempo já de... Cara, eu trabalho... Não façam contas aí para não... Não tem problema nenhum com a idade. Amém. Eu tô 16 anos já batendo coqueteleira. Comecei em 2005. Na saudosa Rua Augusta de São Paulo. Fala aí um pouco desse começo, cara. Essa é uma pergunta, já emenda com essa. Como é que é? Da minha geração, a maioria dos profissionais caiu meio de paraquedas ali. Eu não vi um bar como hoje que se a gente conversa com um profissional mais novo, ele se prepara, ele quer ser bartender, ele estuda, ele se prepara, ele faz curso, ele investe, ele compra livro. E quando a gente fala de 2005, tudo era muito novo. Sim. Então, a maioria dos profissionais da minha geração caíram meio que de paraquedas ali para fazer um freela, né, fazer um bico. Eu trabalhava em shopping, era lojista, assim, eu nunca tive um trabalho de segunda a sexta. Isso é muito engraçado. Eu sempre falava para meus amigos, eu sou o único que nunca tive as coisas de escritório, 8 a 5, segunda a sexta. Então, meu primeiro trabalho sempre foi shopping. Então, ou seja, final de semana, direto, sábado, domingo, feriado. Olha que interessante, cara. Interessante tua visão. Nunca tive. Comecei trabalhando em loja de surf, depois fui trabalhar em loja de esportes.
Então, a tua questão com pessoa sempre foi muito ativa. Sempre foi. Isso já é um adendo ali. Sempre lidei com o público diretamente ali. Massa. Sempre tentei entender a necessidade das pessoas. E era até engraçado, porque pega fim de ano, toda aquela compra, presente, o pessoal emocionado. E janeiro era o mês que todo vendedor odiava. Eu adorava, cara, porque era mês de troca, né? O pessoal ia trocar as coisas. E, cara, eu batia todas as minhas metas em janeiro. Porque eu dava aquela atenção pra galera. Então era Eu tô falando que... galera não queria, é troca, cara, nem vou que atender. pensa diferente é e sempre aí assim, eu tem via que uma ter oportunidade boa, porque na temporada todo mundo ficava meio que se esfaqueando ali, Sim, né? sim. E aí eu falava, não, pô, vai vir janeiro, eu vou conseguir fazer fazer o meu. fazer o meu ali de boa. Eu nunca falei isso nos outros podcasts, mas jovens, peguem um caderninho aí, porque tem umas frases hoje que vai ser desse cara hoje ali que eu... Anotem. né, por favor, anotem pra vida de vocês. Tudo é um aprendizado, né? O melhor parte tem 3 formas de aprendizar, né? De aprender, né? Nosso erro, não errar, isso é impossível. O erro dos outros. E assim, o erro dos outros é melhor, que a gente vê o que a pessoa errou. A gente vai lapidando só já que pra a gente tem que passar por algumas coisas. Sim. E aí, nesse processo, eu tinha um relacionamento, ela acabou ficando grávida ali, eu cursava direito. E, cara, eu tive que fazer uns freela pra levantar uma grana, né? E Chegou a terminar a faculdade? Não terminei. Tranquilo. O bar falou mais alto. Me arrependo hoje. Acho que poderia aplicar até pelas consultorias e tudo mais. Eu ia achar um modelo de negócio que eu pudesse aplicar. Então é algo que eu tô ponderando ali. Mas... E aí, meu... Aquela correria, aquela coisa apertou, né, meu? A gente, vida simples ali, né? Não teve patrocínio. Não, fazer algumas escolhas. E aí fui fazer um freela, um brother que eu tinha conhecido no The Edge. Sim. Quando eu fiz um freela de segurança lá também. Né, fazia um treino, sempre fiz arte marcial. E a galera da academia falou, você é grande, né, meu? Vamos fazer uns bicos lá. Eu achava mó barato. Entrava aí conhecia as baladas e tudo mais. E tava ali, né? Era coisa de molecada. E aí o cara me levou pra trocar uma ideia no Vegas. Era na Rua Augusta, ali era uma das principais baladas que trouxeram um novo momento da Rua Augusta, aí anos 70, 80, depois meio que caiu, aí anos 90, e 2000 voltou com Vegas ali, aí já puxou várias outras casas. Como era a coquetelaria nessa época? Cara, era coquetel montado, então garrafa de gin, por exemplo, a gente tinha, quando eu entrei no bar, tinha Seegers, o nacional, e de importado tinha Gordons, o Beefeater e o Tanqueray. Então esses eram os gins da época e os ali. que saíram eram os classicão mesmo. Era, Cosmopolitan tava muito em alta. Né? A gente já tinha também o gin tônica acontecendo ali. Nossa, hoje eu entendo já? que é... Sim, Caraca. mas bem simples ali. Hoje é uma coisa, a gente entende ali a história. Depois eu fui estudar para ver. Mas era aquilo, mais velocidade. Mais velocidade, né? Então, assim, é uma escola que eu recomendo todo mundo que, mesmo quem tá começando agora, tá começando num bar de coquetel, de alta coquetelaria, pegar um rolê de volume para pegar agilidade, aprender aquela visão periférica do 360. Na restauração seria uma padaria, um buffet. Pra mim rolou legal que eu comecei no shopping também. Então o movimento de shopping, cara, porque sábado no almoço, você pega absurdo, hoje, quando dá aquela pauleira, poucas pessoas ficam calmas assim. Então você tem que se manter seguro. É uma base sólida pro cara, né? Dá uma base boa. É muito, beleza. Você tá naquele bar de coquetel estreladão, legal, várias prateleiras, rótulos bonitos, todos importados. Mas comandeira começa a pular, todo mundo é igual. Aí você vê que é uma escola que só prática, né? Sim, só prática. Comandeira. Começa a pular ali, cara. Aí já... Todo mundo é igual. Não, aí começa a pular uns drinks de 4, 5 ingredientes ali. A galera começa a ficar, muito bom. Pegar volume. Aí eu peguei muito volume lá, cara. Eu fui pra fazer um freela, aniversário de 1 ano da casa. Esse brother me levou pra conversar com o chefe de bar na época. Sim. E aí eu conversei com ele falou, cara, tô na correria aqui, não consigo te dar uma atenção. Tava tendo uma festa de black chamada Chocolate. Inclusive o brother tá morando em Floripa aí também, Guigo, se tiver, um abraço pra você. Massa. E ele que fazia a festa, né? E aí tava, um fluxo a festa, e eu tava com meu brother, ele falou, cara, você vai lá, troca ideia com o cara, depois a gente fica no baile, tá legal o baile. E aí eu trocando ideia com o cara, eu falei, você tá no veneno aí? Ele falou, cara, não tinha WhatsApp, essas coisas, 2005, né? Ele deixa seu telefone, aí eu te ligo. Eu falei, você quer uma mão aí? Você entrou. Ele falou, mas você sabe? Eu falei, não sei, mas eu aprendo rápido.
Já vi os caras fazendo. Falou, não, entra aí. Puf, entrei. Aí o meu brother, mano, o que você tá fazendo? Eu falei, pô, tô trampando aqui, meu. Os caras tá precisando. Mas e o baile e as garotas? Não, que foda-se, vamos trampar. E aí trampando, enche as tinas aí e tal. E aí, meu, trampando, não esqueço até hoje. Pô, o Facundo Guerra, o cara que é o monstrão da noite, né? Sim. Ele era dono desse pico, ele carregando gelo com a gente, cara. O bagulho tava louco. E aí no final da noite, agradeci os caras ali, o cara falou... Aí ele veio, né, com a paga ali, assina aqui. Eu falei, que é isso? Não, eu só paga, meu, seu recibo. Eu falei, não, mas eu nem trampei. Não, você trampou, ajudou pra caramba, assina aí. Você consegue vir amanhã? Eu falei, consigo. E aí já fui, cara. Já comecei a trampar vários dias. E aí fazia umas paradas meio erradas ali. Aí peguei um chefe de bar ali, o subchefe, que era mais gente boa, meio punk também, né? E ele, pô, curtia meu estilo ali. E ele me chamou de canto, colocou uma garrafa de Jack Daniels na mesa assim e falou, e aí, meu, você quer trampar mesmo com o bagulho? Falei, pô, quero, cara. Então, beleza. Então, pô, ele fez eu fazer todos os drinks da carta. Ele falou, isso aqui tá errado, isso aqui tá ruim, isso aqui tá não sei o que, não sei o que. E aí eu fiquei, uma semana ali militar treinando. A parada. E tipo... Treino, mesmo dentro das limitações do drink... Mas mesmo dentro das limitações do drink que tinha, que hoje eu entendo daquela época, tinha que ser daquele jeito. Sim. E aí a questão da disciplina, porra, aí, cara, aprendi muito com esse cara. Fiquei 3 anos nessa casa aí. Ele acabou saindo... Aí eu não dava muito bem com o chefe de bar, acabei saindo também e senti necessidade de estudar coquetelaria. E eu já tinha largado a faculdade, o trampo, a mulher, enfim, já tava vivendo a parada 100%. E, cara, eu comecei a conhecer outros caras, né? Aparecer no meu radar ali, tipo, Rafael Mariatti, Spencer Mareno, os caras que são referência pra mim. Eu falei, pô, cara, existe uma coquetelaria mesmo, né? Real da parada. Eu preciso saber isso. Parte profissional, né? Isso que eu tô fazendo não é. E aí saí da casa, fui procurar esses bares, fui trabalhar no Alberta, um bar em São Paulo, que já tinha uma coquetelaria legal. Nossa. E aí lá eu conheci a Michele Rossi e o Alex Camargo, que, pô, as pessoas que me mostraram que era a coquetelaria ali mais refinada. E aí estudada e refinada. Comecei a fazer curso, comecei a correr atrás das pessoas. São Paulo, eu sempre fui muito privilegiado, porque sempre teve muito evento de bar lá, de marca. Então, isso que acontece aqui agora, já acontecia lá. Então, a gente tinha alguns masterclasses, a gente tinha alguns produtos, alguns profissionais compartilhando as experiências deles, né? Os mixologistas das marcas. E aí eu comecei a estudar. Dá visibilidade, né, cara? Sim, cara. Porque é uma capital, né? Então, precisa ter essa projeção. Precisa conversar com o que está acontecendo lá fora, em primeira mão. Quando tu fazia isso, desculpa te interromper, mas tenta não perder tua linha de raciocínio, porque quando tu nessa época fazendo esse evento, porque, né, eu faço muito evento aqui para essas grandes marcas, sempre rolava a questão de já era gastronomia / coquetelaria ou era só coquetelaria, cara? Cara, geralmente só coquetelaria. Eu vejo muito que é só coquetelaria que eles colocam agora, que tá começando a snackzinho, alguma coisa assim. Eu sempre fui... eu sempre busquei trabalhar muito, porque eu sou muito dedicado, muito curioso. Amém. Então, assim, quando eu não tô trampando, geralmente eu tô comendo alguma coisa ou bebendo alguma coisa para entender. Pegando referência. E assim, é tudo litragem, né, cara? Como igual um sommelier. Você tem que beber para você fazer. Então, assim, eu sempre frequentei os bares, sempre fui beber nos bares. Então, assim, eu ia no Apotec, eu ia no Frank, eu ia beber para aprender, entendeu? Então, eu ficava, tipo, nerdão ali, bebendo os caras. E aí perguntando, enchendo o saco. Pô, o Spencer, toda noite eu tava lá no ouvido dele perguntando coisa. E aí eu fui aprendendo e aplicando algumas coisas, umas dicas que o pessoal me dava. Então, fazer gelo, fazer as outras paradas ali. E os cursos, né? Então, isso foi me dando uma boa bagagem ali para poder... Mas eu investi bastante coisa, assim. Sacrifiquei muitas coisas também. Claro, sempre tem. É um processo. E fazendo a conexão com essa colocação que você colocou da gastronomia... Nessa época não tinha. Não tinha. Eu sempre frequentei, porque São Paulo era muito estreito. E assim, principalmente em 2016, eu trabalhei num bar no Baixo Augusta, chamado Home, que ele era um bar que abria às segundas-feiras.
E a maioria dos bares não abria às segundas-feiras, e nem os restaurantes. Então, muitos chefes de cozinha iam lá beber. E aí a gente tinha o Home, tinha o Frank, que eles tinham aberto na época, né? Tinha o Boca de Ouro, que já é um clássico de São Paulo. E alguns outros bares que abriam de segundas-feiras. Então, isso também me deu a oportunidade de conhecer essas pessoas. Essa parte de... E aí, pô, servi vários chefes ali, né? Não vou ficar falando o nome dos caras, mas, pô, já servi vários ali no balcão. E aí, tipo, isso também me deu uma liberdade de poder colar no restaurante deles, num domingo que era minha folga, então pegar umas regalias ali. Pessoas, sempre Sim. conexão. E aí a gente vê que isso é muito comum lá fora, né, cara? Tem essa pegada. Eu tava lendo o livro do Anthony Bourdain, o Cozinha Confidencial. Pô, ele colava conhecia todos os bartenders, cara. Jovens, leiam. Ele colava e não tem essa. Base. E, pô, os caras, drink de Negroni, quem popularizou o Negroni foram vocês, cara. Aqui no Brasil, os cozinheiros, chefes de cozinha, né? Não foi. Não é o público hypado. É o público hypado que começou a ver o chefe tomar Negroni e falou, pô, eu quero ver qual é que é desse drink aí. Complexo, encorpado, com fruta. Ele é um drink intimista, ele não é um drink agradável, né, cara? Não é um drink divertido. Ele é um drink, cara, que você... Você tem que ter o nível de amargor ali já... Você teve uma noite puxada ali e você quer um momento seu, você quer digerir aquilo antes de você levar aquela energia pra sua casa. Tranquilo, verdade, ele é um drink, não é um drink tipo, não tem como você tomar um Negroni e ficar sorrindo, não dá. Ele é um drink contemplativo. É pra ir devagar, né? Verdade. Não, mas você não vai tomar Negroni e ficar acho só a Lucy, né, que consegue. Lucy, um abraço, amiga. Tem como de jarra. Ela vem de Mas é um caso à parte. Ela gosta muito. Pô, mas é isso. Como a gente falou, tava na live no teu mais cedo, e a gente falou do Ludum, vamos dar moral pelo que ele mandou pra gente montar aqui, os canoles. Gente do Matheus e o Thiago. Bom, gente, obrigado por terem mandado essa lembrança que a gente montou. Agradece mesmo. Bom, pessoal, quem tá escutando aí, eu tenho um projeto de bar pop-up, chama Vitros. É um bar itinerante, ele é um híbrido, né? Ele consegue se moldar em alguns lugares. Hoje a gente não tem um espaço físico próprio. Então a gente atua dentro de alguns cenários. E hoje na semana passada, a gente reinaugurou dentro do Ludum. Ludum é uma cozinha criativa, bem interessante. Bem legal. Busquem conhecer. E eles nos presentearam hoje com os canoles, né, para eu trazer para os amigos aqui. Massa. Né? Obrigado, então, canole de camarão, carro-chefe da casa, com uma farofa de castanha e uma mostarda de cúrcuma. Isso aí. Obrigado, gente. Daqui a pouco já chama. Vou dar também. Vou dar aqui no canole. Irmão, eu queria que tu já puxamos isso aí. Vamos falar de mais um parceiro também que né? Bom, né? Animal. Conseguimos trazer. E já quero que tu faça aí uma demonstração pra gente, cara, do drink aí que tu pensou pra nós hoje. Boa. A gente vai usar hoje o... Falando da escolha, agradecer o pessoal da Ive também, a Flávia que tá dando suporte aí. Valeu. E a Ive tá trazendo uma proposta de gin. São 3 tipos de gin. Hoje a gente vai falar do mar, ele é um gin um pouco mais seco. Ele tem essa característica mesmo picante. E um tipo de releitura que eu tenho gostado bastante é fazer dry com vinho branco no lugar do vermute. Porque quando a gente pega um vermute, na verdade ele é um tipo de vinho. Ele é um vinho fortificado. Uma certa confusão que inclusive algumas pessoas me fazem é perguntar por quanto tempo dura um vermute. A gente conseguiria guardar um vermute. Só que a gente não guarda vinho. Verdade. A gente não guarda, a gente abre uma garrafa de vinho e a gente faz, perde característica. Sei lá, dura 2-3 dias ali, eu não vejo. Não vá com a van, vai ser no máximo. Por que a gente tem que guardar um vermute também? Entendeu? Então, assim, a gente ainda tem uma educação meio arcaica de usar vermute no conta-gotas. Sabe, tem um bar que tem o vermute lá no spot de luz. Não, cara, e vermute tem que usar, ele oxida. Ele, você não pega... O vinho tem até ambiente climático, né? Tem uma adega, tem temperatura, tudo isso conta. É a mesma base, a diferença é que a gente tem um tipo de vinho um pouco mais fortificado ali. Então tem que ter também um certo zelo nesse sentido aí. Então, pessoal, bebam vermute. Vermute com gelo. Comprou uma garrafa principalmente em casa, comprou um vermute,
fez aquele seu drink no dia maneiro, não, no outro dia, gelinho fica lindo. Fatia de que laranja massa. ali, uma tônica. Tranquilo. Vai que vai. Vamos fazer aí? Vamos fazer então. Aprendam, jovens, agora é a hora do show do Vou nosso tirar aqui, chefão. cadê o nosso gelo? Tem... Deixou o gelo... Tem no Lá balde fora? e tem no saquinho. Tem, mas você pode usar no balde, do balde lá daquele lá, que tá limpo? Posso. O do vinho? Ó, Pode vou Pode tirar aqui, vou tirar sem aqui. problema, sem problema, pode Vamos tirar. lá. Vamos usar Consegue... Aí que tu vai ficar na câmera, na frente da minha câmera. Tá nessa missão aqui, ó. Como ele tá, Pedro, agora de... Pode... Fechou? Ah, tem a câmera frontal. Eu tô... ativando. Daí pode... Aulas. aulas. Eu não sei se vai sair lá aí, o áudio cara, dele. fica- Pode falar. Não, mas vamos lá. Deixa eu ver se consigo levar Pra aí. mim tá saindo aqui. Aqui Mas a tá- pegada. só- Consegui tirar. Qual vinho que é esse aqui? Aí. Qual vinho que é esse aqui? Esse a galera da Levine mandou. Legal, bem secão, né? Aham. Vai dar uma proposta legal. Vocês gostam de drink seco? Por Eu favor, curto. quiser falar mais da destilaria e da IVE. Ó, então a IVE hoje, pelo que eles pregam, eles têm os 3 formatos, né? As 3 famílias. Então Mar, esse terra aqui é o e- mar, tem o terra e o ar. O mar, se eu não me engano, foi o primeiro a ser lançado. Aham. Eu tive a oportunidade de conhecer ele lá no BCB, uma das principais feiras Legal. de bar do mundo. Teve em São Paulo, acho que esse ano eles vão ter de novo. Legal. Estamos há 2 edições aí sem, né, por conta disso tudo. E cara, eu gostei bastante. Eles estão lançando agora um referente aos biomas brasileiros. Isso. Massa. Flávio passou lá no Vino e explicou um pouquinho Legal. desse E projeto aí, deles. por que do vinho no lugar do vermute? Quando a gente pega algumas escolas de coquetelaria antiga, era muito comum o pessoal usar herês em alguns drinks ali, bambu, né, adonis, vários tipos de drink tem esse. Então já era muito comum o pessoal misturar alguns destilados. E o primeiro coquetel da história, feito em Londres, ele nada mais era do que vinho, mel e frutas. Que massa. E aí, o próprio Jerry Thomas, no livro dele do Bartender's Guide de 1862, ele cria uma categoria para esse tipo de drinks, que é o Sherry Cobbler. Eram vinhos, frutas e um pouco de água. Que legal. É bem cara, interessante, legal. cara. É uma coisa que, assim, depois a gente acabou perdendo um pouco essa... Não vai Esse- nada pro hidromel, não, né? Não. vai. Não. De sabor e tal, né? Não. Beleza. E aí a gente acabou perdendo um pouco, a gente acabou misturando muitos destilados e tudo mais, e a gente só volta a usar vinho na coquetelaria agora nos anos 2000 de novo. Entendeu? Através de alguns drinks aí. A coquetelaria anda muito com a questão cultural da época mesmo, né? O que está acontecendo na época vai ser o drink da época, né? Sim, Muito muito padrão de consumo, estilo. Você quer ver uma coisa que reflete bastante quando a gente fala ali dos anos 70 e 80, que a gente começa a viver uma era muito visual. As pessoas começam a prestar atenção a roupas mais coloridas, a disco, new wave vindo, e aí a gente percebe que isso começa a refletir nos drinks também. Então a gente tem tipo o Estúdio 54, a gente tem drinks mais coloridos, aí a gente tem Blue Lagoon, a gente tem Tequila Sunrise, a gente tem vários drinks coloridos ali vindo. Acompanha total. Sim, total. É Andy Warhol, né? Tipo, Sim, fazendo várias tudo. paradinhas ali rolando. Eu quero tomar isso logo. Vai, Pedrão. Já pode pôr o Pedro Aí. também. Pedro vai. Boa. Pedro vai ser aquele que um dia ele vai, pô, não vai, só Pessoal, bebida, só parece bebida. parece que é pouca bebida aqui, mas Tá, é um a punch, gente né? está simulando também uma taça dry, né? Uma taça Sim, de coquetel sim. que, assim, pelo consumo responsável, ele é até 120 a 130 ml de... Consumo responsável, viu, gente? Isso aqui é trabalho, tá? Não estamos brincando aqui. Vamos apreciar o drink feito Bom. pelo nosso amigo. Bom, pessoal, Cheers. Valeu. Saúde. Obrigado, Tom. Valeu. Mais uma Obrigado. vez, eu que se agradeço. quiser ajeitar o teu depois aí. Pessoal, e ó, a gente percebe que até a coloração dele fica... Nossa. Conversa, hein? Delicioso. Aí, O gin ele aparece bem, aquele mineralzão, eu gosto desse mar. Sim. Ele tem folha de Legal. kombu na composição. nossa. Então vai trazer essa kombu? vai Eles trazer essa usam- mineralidade bem gostosa. Eles usam muito ingrediente brasileiro, né? Sim. Eles têm essa pegada, né? A Ive tá... E esse especiaria. mesmo- Esse mesmo aqui, ó, ele tem Eles têm atrás aí o que tem. aqui, ó. Pode ler pra pessoal- gente aí, Tom. Pessoal de casa ouvir aí.
É zimbro, né? Para ser gin tem que ser zimbro, a maior parte de zimbro. Então, tem que ter o principal ali, a maior parte do corpo de zimbro. Ele tem coentro, amêndoa, canela, cardamomo, noz moscada, alcaçuz, angélica, que seria um primo ali da cássia, íris, não sei o que é íris, limão, laranja, kombu, e eles cortam tudo com água. Massa. Que massa. E potencial Sabe como é? Tu faz ideia como é esse processo de... 46%. Caraca, paulada. Paulada. Então, cara, eu tenho uma dúvida, assim, porque pensando em cozinha, a gente tem uma base, até pra pensar em criação, né? É uma dica que eu tive de um chefe meu uma vez, pensando em montar cardápio e tal, a gente sempre tem aquela base clássica, em cima da base clássica a gente pensa em criar um prato, porque já tem resultados que deram certo, combinações, técnicas e tal. E na coquetelaria tem essa pegada do cara aprender a base clássica da coquetelaria para ter um norte melhor para criar um drink, ou funciona diferente desse Não, com certeza. A gente tem que primeiro aprender a ficar de pé, né? Para depois andar e tudo mais. Claro. Quando a gente fala de coquetelaria, tudo que poderia ser inventado já foi. Então, esse próprio cara, o Jerry Thomas, ele classifica. Ele não foi o primeiro, ele não deixa claro aqui. Depois os haters virem dar. Ele não foi o cara que inventou a família de coquetéis, mas ele foi o cara que reportou aquilo. Sim. Então Deu já continuidade. existiam outras pessoas que faziam esse trabalho, mas com a sagacidade que ele teve para a época, porque ele não era só bartender, ele também tinha outras aptidões, outras qualidades. Então ele teve a genialidade de escrever um livro catalogando todas as receitas. Né? Isso, e documentou aquilo, então ele ficou, hoje ele é o reconhecido pai da coquetelaria, não, ela já existia, mas é aquilo, se você não fala sobre o que você faz, é o que eu sempre falo para as pessoas, não tem como a pessoa adivinhar, então ele teve a sagacidade de saber vender o peixe dele. Igual fala de Escoffier, né? Não foi o primeiro, mas foi o que profissionalizou. Então, senão, talvez se não fosse ele mostrar o trabalho e assim outras pessoas, talvez não tivesse ampliado da maneira que ampliou hoje. Então o nome dele está vivo até hoje por conta disso. Mas assim, ele catalogou lá as categorias. Então todo tipo de coquetel que a gente faz, talvez o Tony Conigliaro, em meados de 2010, 2011, tenha inventado alguma coisa nova. Assim, o Tony Conigliaro é um cara... É um italiano que mora na Inglaterra e, cara, hoje ele é low profile total, deletou todas as redes sociais. Só trampo. Eu tenho o livro dele que é tipo uma bíblia pra mim, tô sempre consultando. É The Cocktail Lab, tá? Quem quiser ver depois lá. É o cara que faz muita questão de... Como é que fala? De parte química lá? Sim, né? sim. É muito processo químico. Da Angélica Vitali? Da parte de química. Da molecular? Molecular. Não, molecular ele não usa muito. Ele usa alguma coisa, mas assim, o conceito da molecular não foi tão explorado na coquetelaria. Por que acontece? Isso estão falando, né? Pode, né? Eu acho que o molecular funciona, mas desde que você use algum elemento para complementar um drink. Você pegar o drink ou você ter um drink todo molecular, ok, um drink. Quando eu fiz o primeiro evento com o Ludum, o Welcome Drink era um drink molecular. Então era uma esfera de yuzu com sabugueiro e rum. Então a pessoa chegava, ela recebia essa esfera, ela comia. Mas era um drink. Era aquele que tinha o bonequinho? Não, aquele era o umami. Era um drink. Era um drink, um único drink. Então, assim, eu acho que você... Sim. E a gente tem que pensar assim, é um trabalho muito... É muito trabalhoso você fazer um trabalho todo molecular. O custo daquilo, a logística, a percepção do cliente é diferente. Então, teve um bar chamado Lab em São Paulo que eles tentaram. Então, eles tinham uma carta toda molecular. Cara, não funcionava. Já puxando da pergunta do Bruno, como funciona, cara, teu processo criativo em relação a isso? Como eu falei, tudo que já foi inventado, poderia ser inventado, foi. Então, quando eu pego as minhas cartas, eu falo, você tem que ser honesto. Você tem que ser honesto com o que você está fazendo. Não adianta você falar um monte de coisa, você sabe a sua verdade. Então, assim, sempre que eu pego... Isso aqui, ó, é uma base de Dry Martini. Já foi que por sua vez é uma base de martinez, que por sua vez é uma base de um outro drink que veio. Então já fizeram a roda. Eu sempre pego algum drink básico, algum drink clássico e tento construir ele de alguma maneira. Por exemplo, se a gente pegar hoje o cardápio do Ludum, esses 11 drinks que a gente lançou agora na semana passada,
todo drink ali tem uma estrutura. A gente tem highball, a gente tem old fashion, a gente tem sour, a gente tem daisy, a gente tem Collins, a gente tem X, tá tudo ali. Então tá tudo ali. A mesma coisa, eu gosto muito do exemplo do Máximo Bottura. O que ele fez lá, e apanhou pra caramba. O que ele fez foi a lasanha, né? Que ele desconstruiu. Cara, é uma lasanha, mas a roupagem dela é diferente. Ou quer ver um outro exemplo? O Marcelo Serrano, com a espuma dele de Moscomil no Brasil. Então, assim, são coisas. Assim, você tem que ser honesto. Puta, quando a pessoa chega e fala, porra, mas eu inventei um drink e tal, eu falo, cara, não, velho, não, você não inventou nada, irmão. É igual quando fala assim, coquetelaria brasileira. Tá. Eu faço uma coquetelaria com ingredientes brasileiros hoje. Então, os destilados são brasileiros, os insumos são regionais brasileiros e talvez o limão siciliano seja o intruso que esteja ali. Mas a técnica que eu uso, ela não é brasileira. Entendeu? Eu faço um shake. A gente não tem... Me mostra num livro de história alguém fazendo algum shake. Talvez o mais próximo que a gente tem aqui talvez seja a caipirinha, o pilar, que é o cobbler, o smash de macerar. Que a gente pega alguns livros antigos, a gente já vê o pessoal macerando pimenta, algumas coisas assim. Mas, cara, throwing, shake, mixer... Isso não é. Então você pode fazer uma coquetelaria com ingredientes brasileiros, mas a coquetelaria ela não é brasileira. A base dela sempre vai ser. Sempre vai ser. De fora, né? Sim, então a gente tem que ser muito honesto nesse sentido. Claro. Isso uma é coisa muito importante. que eu e o Bruno conversa bastante sobre isso, né? Que não tem como a gente passar por cima de algumas bases, porque a gente vai se perder, né? Vira e mexe, a gente tem que, até na nossa vida mesmo, para onde eu tô indo, da onde eu tô partindo, para onde eu vou, você tem que dar uns passinhos para trás para ser lá, cara, da onde, o que me pertence, né? A gente o que é meu. Querer o atalho sem saber o caminho, né? Eu sempre tento me colocar, quando eu vejo alguma coisa assim, eu sempre tento tentar ver pelo olhar do outro, do cara, tento me colocar no lugar do cara e falo, cara, qual será que foi a dificuldade que ele estava tendo, que ele conseguiu desenvolver essa solução? Então eu tento entender isso. Falo, porra, cara, beleza. Em que momento ele passou a colocar clara de ovo no sour e deixar o sour cremoso? Em que momento ele entendeu que o gelo maciço, ele diluía menos o drink do que esse gelo montado? Em que momento o Negroni passou a ser mexido em vez de montado direto no copo? Então são coisas que eu tento falar, porque assim, são soluções, né? A pessoa às vezes ela tava fazendo uma parada para resolver a vida dela e sem querer ela mudou todo o conceito da coisa. Verdade. Entendeu? Ela tipo revolucionou, mas se você pegar para ver, ela queria resolver o problema dela. Não resolva um problema criando mais dois, três. Mas será que essa pessoa ela fez assim, ela teve a visão de falar assim, não, isso aqui eu tô criando uma solução global, coletiva, em cima de algo. Ou ela estava tentando resolver o problema dela? Ela tá primeiro dela, né? Depois ela faz a ficha técnica para passar para os outros. O cara que fez a roda, será que ele estava pensando que era para carregar coisas? Ou ele só fez? Não. O fogo? Era uma coisa menor. Então, enfim, mas aí isso tomam proporções, né? Eu estudei sobre isso hoje, cara. Então a gente tem que sempre... Eu sempre penso nessas pessoas, nesses visionários, assim, né? Que... Da onde veio esse pensamento para aquilo, né? Tu consegue... Cara, eu sou um cara da gambiarra, né, cara? Tô sempre reparando coisas, arrumando alguma coisinha, legal. Tô sempre tentando, então eu sempre tento entender isso. O que o cara tava na cabeça? Pô, cara, que momento que ele... Por exemplo, quando a gente fala do nosso gelo, esse gelo translúcido que a gente usa hoje é muito comum. Trabalho fazer pra pô, aí tem o Assis aí, ó, tem o Mar de Gelo, tem uma galera que vende. Pessoal, não precisa ficar assim, ó, com a mão toda fudida. Compre o gelo. Compre o gelo. Um dia fazer esse negócio dá muito trabalho. Ajuda e fortalece esses caras. Mas assim, cara, quando a gente pega na história da coquetelaria, assim, antigamente, 3 fatores que são importantes pra gente beber coquetel hoje, né? Carbonatação, refrigeração e sistema de gelo. Então, quando a gente fala de gelo ali antes de 1800, a gente fala daqueles blocos grandes que eles eram pegados dos grandes lagos. Então, eles pegavam... tinha todo um aparato para você carregar aqueles blocos e aí você quebrar aquilo para poder usar nos drinks. Nossa. Porque aí você conseguia baixar a diluição alcoólica, uma obra de arte, essas coisas. Segundo ponto, 1806, Joseph Schweppes, né, carbonatando a primeira água ali, fazendo a Schweppes, a água tônica e tudo mais, aí posteriormente virou toda essa questão de refrescar e carbonatar as coisas. E aí depois o sistema de refrigeração. Então tudo isso faz com que a gente tome. Mas, por exemplo, quando a gente fala desse gelo novo aí no século 20, 21,
é importante a gente pontuar ali os bares de Nova York, Sim. né, do Sacha Petraske, ele meio que errando, que foi, o pessoal começou a dar atenção, entender questão de diluição. E aí a gente pega também um dos caras mais promissores que passaram por lá, que hoje, pô, né, o cara inventou um dos melhores drinks do mundo, que é o Penicillin, que é o Sam Ross, Sim. que também continuou dando continuidade nesse trabalho. Nunca tomei. Tomou, Bruno? Não, Já tomou? conheço. Já tomou? Sim, sim. nunca tomei. Certeza que já. Whisky, xarope de mel, xarope de gengibre ou água de gengibre, geralmente, suco de limão siciliano, batido, coado, um spray de whisky turfado, um whisky mais defumado, balinha de gengibre. Não, nunca tomei. Mas eu não Não, se Jorjão, Ainda. vamos cuidar da galera, Jorjão, tá louco? Já joga pro Jorge, já joga, por favor, né? E Já aí, mostra ali, cara, já. e a escola japonesa, cara, começou a dar muita atenção no gelo ali nos anos 2000, anos 90. Tem até um documentário, depois eu vou compartilhar com a galera. Boa, por favor. Um documentário no YouTube de 15 minutos sobre a história da coquetelaria japonesa, é bem legal. legal. E aí você vê os Uenos, esses caras todos aí falando de gelo. E eles começam a dar atenção e começam a entender que a questão da diluição é importante. Então não é só o fator estético, Sim. é mais a questão da qualidade, da Sim, gente sim. poder garantir que nosso O cara convidado vai beber o drink ali. né? Aham. Não vai se perder durante... Mas só para não fugir do ponto, né? Eu sempre fico fico nessa curiosidade, né? O que a pessoa tava passando que levou ela Levou a puta. pensar- E será ter que ela aquela tinha ideia. ideia será que ela tinha noção Da da proporção. proporção que aquilo ia Aham. tomar? Nossa. O que foi mais revolucionário na gastronomia para vocês, assim? Agora eu fazendo a vez de. Não, por favor, fala aí, Bruno. Eu tenho a minha... Cara, Foi o divisor de água. Você fala, porra, cara, o que esse cara tava pensando quando ele fez isso? Aham. Eu acho que a questão de equipamento mudou muito, né? Você pensar o que a gente tem hoje, pensar em termocirculador, forno combinado, pensando em equipamento, acho que isso é um diferencial em questão de agilidade, perfeição de cocção, tudo isso, que é uma coisa que a gente vai buscar que nem sempre vai atingir, mas o cara busca. E... Oh, valeu. Eu acho que na questão de... Isso ajuda bastante e acho que o acesso também, né? O acesso à informação hoje pra gente vem muito mais rápido, muito mais fácil, porque não é só estudar e não é só praticar, acho que tem que aliar os dois, né? O cara tem que entender o porquê tá fazendo aquilo e hoje chega muito mais fácil a informação pra gente, né? Claro que você tem que pôr na prática, né? Acho que isso é um divisor bem grande pra gente. Respondendo a pergunta do Tom, na minha concepção foi a questão da Nova Cozinha. Que lá, eles olharam pro outro lá e, cara, a gente tem que se entender. Eles tiveram que se entender, os tubarões, né? Os grandões, Pococus e, né? O pai do vô do Tomás lá, para eles sobreviverem. Eles estavam em decadência. A gastronomia, de uma maneira geral, né? Ainda é muito respeitada na França, Itália, tipo, ser um médico lá ainda, mas eles estavam em decadência. Eles tiveram que se reorganizar. Eu acho que ali, na minha concepção, minha humilde concepção, foi isso. Eles tiveram que se olhar, os caras se odiavam, os chefes se odiavam, mas, mano, vamos fazer alguma coisa, senão a gente tá fudido. É aquilo, né? Acabou a Revolução Francesa ali, pô, os Foi caras... bem nisso, foi bem nisso. Os caras, porra, beleza, eu tenho alta gastronomia, mas eu não tô rentabilizando Pra quê? isso, preciso Pra ensinar quê? isso. Justamente, tiveram que... Porque eu não tenho mais os nobres pra cozinhar, né? Era Tem que isso, cozinhar pro Eles povo. tiveram que se reinventar e se olhar. O que tem de melhor? O que tem de melhor? Eles se respeitavam e conversando um com o outro, surgiu a Nouvelle Cuisine, que é né, a revolução da gastronomia e tudo mais. Decolou. Na minha concepção foi ali. Foi um grande problema de corte de verba, de não ter. Dali foi, na minha humilde opinião. E assim, é uma conta que é muito fácil de fazer, né? Porque assim, um dia você tem monarquia, depois você não tem. Né? Você tem uma revolução. Aí você tem pessoas com aptidões, você tem uma população com fome, precisando comer. E aí você tem um pequeno grupo que tem um conhecimento, né, bem promissor e precisa aplicar aquilo de alguma maneira e rentabilizar aquilo de alguma maneira. É um baita problema aí. Que eles tiveram que bom, né? Né? Na minha concepção, isso aí. Uma curiosidade que eu tenho, Tom, em relação aos concursos de gastronomia, de coquetelaria. Eu não sei, né? Eu sempre escuto o Jorge e o Bruno falando que tu foi premiado em um que é reconhecido. Eu queria que tu falasse como funciona o campeonato de fato e qual foi o campeonato que tu foi premiado e tudo mais. Cara, a coquetelaria, ela
ela exige muito da gente, né? Eu sempre gostei de me testar. Eu sempre fui muito competitivo. Então, na luta, nas coisas que eu sempre fiz ali, eu acho que, pô, se você tá dedicando tempo e energia, você tem que fazer de alguma maneira. Bem feito, né? Bem feito. E aí, eu sempre vi o campeonato primeiro. Oportunidade de poder fazer uma viagem. Pô, conhecer um país, conhecer uma cultura, conhecer outro idioma, conhecer pessoas. Algo que hoje, até hoje, não tenho vergonha de falar, dentro da minha realidade não é possível fazer todas as viagens que eu gostaria de fazer. E, pô, eu sempre falo... Mas o livro te faz viajar, né? Você já sacou isso. Sim, mas, cara, você pega, fala pra molecada, cara, você não esquece o like, esquece as coisas. Cara, pensa que você vai ter uma oportunidade de você fazer uma viagem onde você não vai ter que ter custo nenhum. Então, pô, isso já é foda. Você conhecer uma destilaria, conhecer outro profissional. E segundo, sair da sua zona de conforto. Por quê? Porque quando você... Muitas vezes, hoje eu tô numa posição que eu consigo bater o peito em cima das minhas ideias. Então, eu consigo validar. Não, eu quero isso, eu vou fazer, vai ser também, sim. Né? Mas teve o teu processo. Sim, tem o processo. Mas, por exemplo, lá atrás, quando eu respondia a outras pessoas, a outros profissionais, a outros chefes de bar e tudo mais... Então, a gente tinha um processo definido. Sim. Qualquer profissional de vocês, hoje, ele não consegue passar por cima de vocês. Vocês têm um processo. Claro. Então, tem que ser aquilo na cozinha. Claro. No bar é a mesma coisa. E muitas vezes a gente estuda, a gente quer botar nossas ideias em prática. E na rotina do bar, a gente não pode fazer isso. Tem que seguir a gente tem que seguir o protocolo. É uma questão até de respeito. Se a gente não tem aquela liberdade... E o campeonato, o segundo ponto, ele te dá a oportunidade para você sair da sua zona de conforto. Te desafiar. Então, pô, se você é um cara inventivo, um cara criativo e gosta de criar coisas, mas você não tem liberdade ali dentro do seu trabalho, porque você tem uma rotina, questão de custos, destilados, enfim, tempo e energia, cara, o campeonato é uma oportunidade de você pegar alguma ideia bacana e botar em prática. Legal. Terceiro fator, cara, que é você tentar entender, tentar levar a coquetelaria para outros meios fora do mundo da coquetelaria. Então hoje a gente já vê os campeonatos hoje, eles estão com um formato onde o profissional ele tem que atuar em vários tipos de frentes. Não só no fazer o coquetel em si, mas ele tem que ter um relacionamento, ele tem que se comunicar bem, ele tem que fazer um network. Esse campeonato que a gente organizou do Movimento da Cachaça, queria até agradecer o apoio que vocês deram. Não, foi legal. Parabéns, cara. A primeira coisa que eu falei com a Alice... Obrigado. A primeira coisa que eu falei para a Alice foi... Liz, um abraço. Como que a gente vai mudar, impactar positivamente a vida desses profissionais? Por que, Alice? Porque a gente está numa pandemia. Muitas pessoas estão sem perspectiva. Eu não acho certo pegar uma pessoa que às vezes está passando por algum problema social, psicológico na casa dela, a gente não sabe, mas com certeza algumas estão. Será que é uma boa eu mandar uma garrafa de cachaça para uma pessoa dessa? Será que isso vai ajudar ou atrapalhar? Dependendo. Que visão. E aí eu falei, não, beleza. Então assim, a gente tem que fazer com que, mesmo que após o término desse campeonato, que essas pessoas, elas não sejam mais as mesmas pessoas, que elas consigam se envolver. Então a gente promoveu mentorias para esses profissionais, a gente levou psicólogo, né, coach, o pessoal da cachaça que apadrinhou também. Então a gente trouxemos uma amiga nossa, Carol, abraço Carol, que gravou, que faz umas fotos e vídeo maneira, que deu uma aula para ele sobre como fazer o vídeo. Tô ligado. E aí, assim, uma coisa que foi muito importante foi que a gente não queria que as pessoas estivessem trabalhando fixas. Então, mesmo se você tivesse desempregado, porque muita gente perdeu o emprego na pandemia, você poderia participar do concurso. Legal. Porque não tinha ação de venda, você que vendeu o drink no seu bar. Alguns profissionais colocaram, porque a segunda fase pediu isso, mas na primeira não. Era pra pessoa, cara, eu consigo participar, cara. E aí, o que a gente fez? A gente abriu para as marcas e falou, achem com os profissionais que vocês se identificam, já façam suas parcerias aí. Sim. Isso para os bares também é importante, para o cara ver o valor humano que ele tinha ali. Legal. Então, muitos desses garotos, cara, eles hoje eles conseguiram uma promoção no bar que eles trabalham, conseguiram outras oportunidades. Tem profissionais que conseguiram fazer negócios em particular com algumas marcas. Então, perderam medo de vídeo. Perderam medo. Então, isso é bacana. A gente não pode ser... O mercado hoje, ele não é o mesmo de 2019. A gente não pode ser o mesmo. Está cada vez mudando mais rápido, né? Sim, a gente não pode ser aquele profissional lá de trás. Não. E aí, por isso, então, os campeonatos estão nesse formato. A gente pega World Class, a gente pega
O Bacardi Legacy, a gente pega da Patron, então eles estão puxando um pouco mais do profissional. E o profissional ele tem que ser isso, ele tem que ser completo, né? Multifacetado. Sim, e assim, quanto mais tempo vai passando, mais exigente vai ficando as coisas, né? Mais a pessoa tem que se puxar. Então, assim, o básico já não funciona mais. Sim. O cara tem que estudar, ele tem que fazer um storytelling maneiro, ele tem que ter uma boa apresentação, ele tem que ter uma dicção legal. O drink dele tem que estar equilibrado, Sim. ele precisa ter um copo legal, ele precisa ter uma boa técnica de venda do coquetel. Cara, o Bacardi Legacy, falando do Bacardi Legacy, já que vocês pontuaram, foi um campeonato que levou 9 meses. Caraca. 9 meses de campeonato, uma gestação, cara. Caraca. Tá, mas explica. De certo. Assim, é um campeonato totalmente anônimo, então abriu ali, foi a segunda edição que teve no Brasil. A primeira eu não consegui mandar receita a tempo. Aí na segunda edição eles abriram, né, para você mandar uma foto com uma história do drink. Daí a gente virava um número, né? Ninguém sabia quem era você. Caraca. Aí eles receberam 320 receitas do Brasil inteiro. Poucas, né, cara? Se for analisar o Brasil, são poucas. Sim, né? bem poucas. E, cara, aí passaram 10 receitas. Nossa. Aí passou a minha, do Peu, que trabalhava comigo na época, lá na Casa 48. E ele e a Waka mandamos receita. Passou a minha dele. A do Ariel de Curitiba, da Michele de São Paulo, que foi minha chefe de bar, cara, do Rod de São Paulo, do Anderson do Rio de Janeiro, quem mais que eu tô... as duas Andréas de Curitiba também. Duas Andréas. André e André. Tu conseguiu se conectar com esse pessoal todo? Sim, sim. E aí, cara, a gente foi para São Paulo, fizemos uma semifinal lá, uma apresentação. Nossa. A gente apresentou 2 coquetéis idênticos, a gente tinha 6 minutos para apresentar o coquetel e um dos jurados era o embaixador global da marca, o Dick. E aí apresentamos lá, e aí nessa eu passei para final. Passei para final eu, a Michelle e o Ariel. Legal. E nós 350 tivemos... foi para 10 10 para 3. Isso, aí depois nós tivemos 4 meses para fazer uma campanha do nosso coquetel. Nossa, que Então, massa. porque um terço Formato diferente, Caraca, né? caraca. Um terço da nota era a mídia, os números. Então a gente tinha que implantar esse coquetel nas casas, fazer guests. Então, assim, eu consegui fazer guests, eu consegui fazer. Hoje tem casas que ainda fazem. O Jorge é um e faz. Então, tem casa em Paris, casa na Austrália, em Sydney, que faz o coquetel. Que legal. Então eu consegui fazer, tanto que quando eu cheguei no Global lá, que eu apresentei a minha campanha, o pessoal ficou de cara, falou, pô, cara, como que você de uma ilha conseguiu fazer tudo isso? Tipo, tá no país inteiro, tá em outros países, seu coquetel. Eu falei, cara, eu vivi pro campeonato. Então assim, tipo, quer fazer, faz direito. Tem que se dedicar. Então eu fazia repetição com água. Eu finalizava, eu trabalhava, era engraçado, eu trabalhava na Casa 48 na época. E aí, perto da final ali, tipo, a gente matava o bar, o pessoal ia embora, eu ficava umas 2 horas treinando a minha série, com água mesmo. Com água, repetição e depois com bebida. E aí dava pra galera provar, pra sentir se o drink tava equilibrado. E aí treinava ele de várias maneiras. Treinava ele cansado, treinava ele... né, treinava ele quando eu chegava, fazia um drink quando eu chegava. Aí no final do turno eu já fazia ele de novo. Pra ver se, tipo, se mesmo cansado, tudo se tava na pegada. Até porque tu não sabia o que ia acontecer dali pra frente, né? Tinha que isso, e aí ficava corpo, fazendo né? a repetição ali, visualizava a série toda, ficava, escutando minha apresentação no som. Nossa. Então, assim, cara, você tem que... Se preparou. Eu sempre falo, pô... Em que ano isso, cara? Foi 2017 e 2018. Eu sempre falo pra galera, pô, vai competir, cara? Quais são os motivos? Se prepara. Você vai fazer isso pros outros ou você vai fazer isso pra você? Cara, motivação que você vai fazer. Se você vai fazer pros outros, cara, esquece. você não vai fazer direito. Esquece. Se você vai fazer pra você, Se você precisa disso, eu sempre falo, pô, teve Outclass de novo. Eu pensei de novo em mandar receita. Eu falei, não vou, cara. Tô no momento do meu bar agora, tô fazendo os treinamentos, eu não tenho tempo de viver outra coisa pra, tipo, sabe? Se eu participar, eu vou fazer pros outros. Porque eu acredito no exemplo, o melhor exemplo é o prático, né? Então, eu nos treinamentos falo do Legacy e tudo mais, a galera fala, só que tem uma galera que eu tô conhecendo agora que não pegou essa trajetória. E aí o pessoal, tipo, fica nessa curiosidade, pô, eu ouvi falar tudo, eu falo, não, de repente se eu correr um campeonato de novo,
vou mostrar pra esse pessoal que eu tô conhecendo como que é a parada. Como é punk. Só que não, cara. Não é ideia. O meu foco hoje é o bar 100%. Claro. Entendeu? Nossa. Eu quero, tô muito feliz com o trabalho que eu tô fazendo. Acho que ali o campeonato é diário. Então eu vou estar sempre. Eu tô com uns caras que são monstros. Então, puta referência. Jamais eu vou poder me acomodar perto desses caras. Isso é Então eu importante. nem Isso é importante. nem passa pela minha cabeça. Entendeu? Tem que estar no mesmo nível ali. Isso é importante. E o nosso cliente merece isso, cara. Eu falo isso para meus amigos, que minhas inspirações sempre foram pessoas muito distantes de mim. Mas hoje, tu é um, Bruno é um. Eu falei ontem com o Henrique, lá do B, ontem. Minhas inspirações estão do meu lado, irmão. Do meu lado. Mas Os caras estão entregando, com vibrando. É aquela coisa, né, velho? Se a gente, porra... Imagina que louco se a gente torcesse para as pessoas que estão do nosso lado, igual a gente torce para as pessoas que nem conhecem. Quantos Lewis Hamilton tem aí do nosso lado, a gente nem sabe. Cara disso. Saca? É isso. Então, porra... Os meus, eu repito diariamente, os meus ídolos estão do meu lado. Cara. Isso. Tem Isso eu falava quando eu trabalhei, tem uma época que eu parei de trabalhar, eu saí em 2014, eu trabalhava em bar, mas eu acabei gerenciando o bar que eu trabalhava na Zona Leste. Então eu ficava arrumando as bandas pra tocar, organizava tudo. E aí, cara, eu ficava puto, porque a galera ia tocar e, cara, a galera que vinha de convidada entrava VIP, não pagava o cover da galera, que era R$5, e bebia a consumação inteira da banda. Ah, vai. E aí eu falava, porra, brother, você fala que não tem cena nacional de rock, você fala que Você o Brasil tá não tem cena, sugando você não fortalece nem seu brother, Sugando, mano. pô, Você que paga, paga 400 pau no Lollapalooza, mas não quer paga pagar R$5 pro seu parceiro que toca, vive disso, e você ainda bebe a cerveja do cara. E você quer falar o quê, cara? Você quer falar que, mas o Brasil não tem cena de rock. o Acho que não tem. A galera não apoia, pô. Você não ajuda, porra. Você vem aqui, bebe a consumação do cara, não paga a entrada, dá carteirada que é amigo do cara. Eu teria vergonha de falar. Que é amigo, né? Entendeu? Porra. Se duvidar, reclama depois, Pois né? é, cara. E aí você quer que tenha cena de rock? É difícil. Tá doido? Tem que pensar, tem que olhar, cara. Tem que olhar pra Então, quem tá fazendo do teu lado, E né? é isso, cara. Então a gente tem que apoiar, tem que se... Pô, sempre tem alguém aqui do lado que a gente pode aprender alguma coisa. Sempre. Entendeu? Porra, eu chego pra dar uma consultoria num lugar, cara. Eu quero saber o nome de todo mundo. Eu quero saber... Sabe quem é a pessoa que mais tem algo a me dizer num lugar quando eu vou fazer uma consultoria? A tia que tá limpando o banheiro, cara. Ela sabe de tudo, irmão. Ela é aquela pessoa que eu quero saber. Quem é o sujinho, quem é o limpinho. É aquela pessoa que eu quero saber onde está o problema. Ela que vai me falar. Ela sabe, A real. Ela que vai me falar a real. Não é o cara que fala o que ele quer que eu escute. O cara vai falar o que ele quer que eu... Sim. Entendeu? Se eu perguntar pro cara que tá me contratando, ele não vai falar dos defeitos, ele vai falar da parte boa. Sim. Entendeu? Eu quero Recorte saber ali, dele, ó. é o recorte Eu quero dele. saber de quem tá Qual ali, ó. Dos Qual invisíveis, que é o calo cara. ali? Essas pessoas que têm algo a dizer. Isso também. Eu tô agora com uma operação nova, um restaurante novo, então a gente sempre acha que sabe já muita coisa, porque eu já abri restaurante, porque eu já fechei. Mano, tudo novo. É lapada na cara todo dia mesmo. Não tem. Tem que sentir tudo. Não São tem pessoas massagem, novas. cara. Não tem Se a nossa matéria-prima ela muda, se o nosso insumo muda, como que o processo vai ser o mesmo? Não tem como, justamente. O gelo diferente. Vai mudar, tem que se adaptar. Fator humano, cara. Tudo. Calor, a brisa do mar, né? Veio de São Paulo pra cá, muda, vai mudando. Nós somos mutáveis, né? E é isso que é o diferencial do nosso trabalho. Eu acho que é uma das poucas profissões que ainda vão persistir, mesmo hoje com tudo automatizado. Por exemplo, eu não vejo Uber e motorista de caminhão, ônibus, enfim, daqui 10, 20 anos, seres humanos conduzindo. Acho que vai ser tudo automatizado. Acho que tudo automatizado. Tomara. Já tá rolando uns testes aí. Tomara. Mas assim, beleza, hoje a gente já tem alguns bares que simulam um coquetel. Eu tomei um em Porto Alegre, cara, uma máquina que fez o meu drink. Cara, tem uma máquina já bem famosa, mas não vou falar a marca. Mas a gente sentiu a falta. Cápsula Mas a gente sentiu a falta, cara, do humano na pandemia. Da Cara. percepção, Quantas pessoas compraram drinks em casa para fortalecer os seus lugares? Eu Ah, vendi bastante sim, drink. Mas, cara, a partir do momento que pôde, todo mundo foi pro bar. Porque isso aqui, ó. Não tem, cara. Não tem, cara. Como que você vai mecanizar isso? E aí, beleza, é isso que eu falo pra galera. Pô, galera,
se puxa, se dá se dedica, se entrega aquilo. Você que porque... estava conversando hoje mais cedo, você falou, cara, te apresenta, sorri. Sim, velho. Fala pro Bruno, fala pra todos os meus Porra, amigos chefes, cara. vai no salão. Porra, cara, fala porque do teu trabalho. a gente já tá perdendo espaço pras máquinas em várias coisas. Pô, isso aqui não é meu estilo de vida, cara. Entendeu? Então, enfim. Pô, imagina perder até isso. Tá louco, Sim. tá louco. Saca? Somos privilegiados em fazer o que gostamos e temos que cuidar disso. Sim, Com sim. certeza. Cuidar disso. Eu vi uma postagem tua esse dia, tu falou do Uber, cara. Eu queria que tu falasse que tu postou a questão do o cara ir fazer o freela e foi voltar pra casa Cara, e só o Uber Porque assim, era o valor do freela. eu não sei qual que é o valor, pessoal, se chamam de taxa aqui, né? Taxa. Tá. Eu não sei qual que é o valor de taxa aqui, mas em Florianópolis a gente tem ali em torno de 80 a 120 reais. Aqui também Entendeu? é isso. E, varia cara, isso. Aí você pensa assim, por exemplo, eu tava no Ratones e assim, eu foi por opção, eu fui pra um churrasco de uma amiga e tudo mais, beleza, é opção minha, eu tava no meu lazer, hoje a minha vida me proporciona isso, Amém. beleza. Só que assim, eu fiquei pensando, pô, e eu já tive naquele lugar, falei, pô, imagina se, pô, hoje, grupo, todo mundo tá em grupo de alguma coisa, pô, um free lá no Campeche e tal, preciso de tal pessoa, tal hora, 80 pila. O cara foi. Pô, aí você pensa assim, pô, beleza, 80 pila, da onde eu tô ali, pô, o ônibus não funciona legal, pô, o transporte é muito ruim. Vou pegar um aplicativo. A gente vai ver, pô, R$109 no aplicativo. Cara, isso pro cara ir pro Freela de 80. Você entende? Beleza, o cara vai pra um Freela de 80, ele não sabe nem se ele vai comer nesse Freela, e ele ainda tem que pensar na volta dele. Sim. Ou seja, ele já tá bate. perdendo. Já matou. Se o ali, Freela é já de matou 80, o Uber é 109, porra, ele já não tá valendo a pena. Entendeu? E aí, beleza. E aí, como que ele vai voltar pra casa? Se na hora de ir, que é a hora mais favorável é durante o dia, Sim. já tá assim, Já imagina a volta. madrugada, né? Sabe, cara? Então, assim, é uma coisa que... É uma briga que eu sempre tenho também. Como que um cara vai vender algo que ele não conhece, que ele nunca provou? Como que você não faz um treinamento? Eu já teve casos de pessoas falarem que... Ah, não, mas é um custo isso. Como assim é um custo? O cara tá vendendo o seu produto. Ah, mas é custo. Eu não quero ninguém bebendo na minha equipe. Não, a gente vai provar o drink para eles saberem o que eles estão vendendo. Que tá. Ah, mas eu não quero fazer um prato para cada um. Não, você não vai fazer um prato para cada um. Você vai fazer um prato e todo mundo vai pegar uma porção. Acho que ele Entendeu? foi, E não pode fazer. Ah, não, mas é custo. Ele não tem que saber. Pô, então, assim, é vergonhoso, cara, você servir lagosta e o seu funcionário comendo Não saber nem o gosto. feijão Não, azedo, nem saber cara. o que é uma lagosta. Não, comendo lagosta, feijão né? azedo quando tem. Aham. Entendeu? Eu já vi muito isso. Isso é desonesto. Como que você quer que o cara esteja lá na frente sorrindo? O cara ele é o exemplo da sua casa. Ele tá com o seu uniforme. Verdade. Entendeu? Você não pensa, é só você pensar, pô, o cara, ele tá me representando ali. Porque se o cara fizer alguma merda, não é o fulano X, o Zé que tá atendendo, é a casa. Aham. Entendeu? O cara tá com o seu uniforme. Como que você não cuida do cara desse? Como que você trata ele como qualquer coisa? Você acha que ele não tem sentimento? Ele tem também. tem. Ah, não, mas tá pelo dinheiro, tá? Igual eu falei recentemente pra uma pessoa aí, falar, puta, mas a pessoa me trocou por R$100. Eu falei, não, você perdeu ela por R$100. Justamente. Não foi ela que Você te não trocou mostrou, por R$100. você não mostrou o quanto você Entendeu? é. Se você tivesse sido correto com essa pessoa, você não ia perder ela nem por R$200, R$500, cara. Verdade. Você entendeu? Mas você perdeu ela. Verdade. Não foi ela que te trocou. Justamente. Entendeu? Ela te Concordo, trocaria cara. por 10. Concordo. Só pela pessoa Pode que ir, você só é. vou ver as perguntas aí que o pessoal mandou, senão a gente vai estender muito. Só procuro, na verdade, já abri. Boa. Mostrei uma. A Liz mandou uma. Vou mandar a segunda aqui agora. Desculpa, gente, era pra ter aberto, mas é rapidinho. Perguntas da galera. Manda. Liz Vargas, nossa faixa. Liz, um abraço, tudo de bom pra você, saudades. Pro Gavin também, a gente conheceu o Gavin, uma então, peça rara. A mulher de um coração maior que ela. É, verdade. Ali tem um coração grande. Nossa. Sucesso. Eu Liz, aprendi pra a ser. nós. Eu tinha medo que. Lavado a mão pro ser humano, assim, algumas coisas. E aí com a Liz eu voltei Não, a. a A Liz Liz é ela foda. me puxou. Liz é Não, foda. Tom, vem aqui. A gente precisa acreditar nas pessoas e tal. Ela Fala, é pô, assim- Liz, você Ela é contagia com sua não, e energia. ao mesmo tempo que ela é brigona, ela tem ela um coração- contagia, cara. Ela dá todas as chances ali. Ela, Justamente. puta, Liz, foda. abraço, beijo. Vou mandar a pergunta. Vocês acham que os donos de restaurantes têm consciência
da importância de quem... Como é que abre esse negócio agora? De quem ele está empregando? Isso. Consciência... Vocês acham que os donos de restaurante têm consciência da importância de quem eles estão... eu acho lado que humano que eu tu acho acabou que de falar, né? eu acho que eu respondi isso agora, né? É importante a gente tentar, eu acho assim, eu como empreendedor, eu vou ficar muito preocupado, ou pelo menos deveria, com a pessoa que está representando o nome da minha empresa, Sim, porque eu sei as missões e os valores e o trabalho que foi para ter um negócio. Então assim, eu quero que a pessoa também se sinta parte daquilo. É legal isso. Eu quero que ela se identifique, porque se não tiver uma identificação, se a pessoa estiver ali só por estar e tudo mais, eu acho que não vai ter uma conexão. E eu acho que o nosso cliente hoje, ele consegue entender já esse lado. Eu consigo sentar numa mesa como cliente hoje e entender se a pessoa está feliz ali ou se ela está empurrando com a barriga. Tá fazendo... Dá para saber. Tu quer responder essa pergunta, Bruno? Quer falar? Não, acho até da mesma forma que você pensa, vou montar minha equipe e vou fazer ela funcionar. Tipo, o restaurante também, quando você tem um plano do negócio, ele é a longo prazo. Você não vai em um mês fechar a conta, pagar o que você investiu, então é longo prazo. E a mesma coisa, para você fazer isso funcionar a longo prazo, tem que ter uma equipe que vai funcionar a longo prazo. Acreditar, né, no e sonho. para isso você tem que construir a sua equipe, tem que estar com a galera junto. E a gente sabe que a raridade no meio da restauração, bar, restaurante, tudo, você ter uma equipe há bastante tempo, manter a galera motivada há bastante tempo, então acho que tem que pensar a longo prazo, não só do negócio dar certo, mas da sua equipe estar com você bastante tempo. Acho que isso é uma dificuldade, mas é uma sementinha que tem que plantar, né? Eu não vou responder essa pergunta, mas eu vou falar... Eu não sei que diabos os ricos acham que é legal ter um restaurante. Cara, vai abrir uma estética, vai abrir outra coisa. Cara, é um negócio que dá muito trabalho. Cara, eu não sei vocês, mas assim, eu acho que isso acontece acho que é muito do ego. Acho que cara, quero ter um restaurante. Principalmente o Eldrin, que também faz as consultorias, eu acho que acontece muito com você. Comigo acontece bastante. A pessoa chega para dar uma ideia e ela não quer a sua opinião. Ela quer uma validação. Justamente. Cara, ela já tem a resposta, mas ela quer que você valide. Justamente. Então ela tenta te convencer de ela todas vai as te maneiras. impondo. E você fala, mas eu já falei que isso não funciona. Mas e se fizer assim? Por quê? Porque se der errado... mas você falou que dava certo. Justamente é isso. Entendeu? Mas ele Matou falou que funciona. Acontece com você isso? Você sabe que é um fracasso. Sim. Mas... Fala assim, não, obrigado, valeu, não preciso dessa, né? Vou pra outra. Pula a página. Graças a Deus. Mas assim, tem questão de caminhada. Hoje, poder falar não... Sim. né? Já bom, falei né, mais cara? sims do que eu gostaria. Né? Então, daí o tal do poder falar não já... É difícil. Outra pergunta. Espeso verano com sorvete de tucupi. Rola? Esse a gente deu uma estudada antes. Cara, pelo que a gente fez trabalho de casa ali, espeso verano não conheço. Um drink com sorvete, né? Sorvete, gengibre e flor de laranjeira. Não conheço. Vou... Super curioso em... Daí finaliza com sorvete de limão. Daí vamos pensar... E onde o tucupi entraria na história? Pois acho que... Aí ele falou Óleo de tucupi, ele falou sorvete de tucupi. Nossa, deve ser... É porque assim, o tucupi gelado não é legal. Então, eu tenho um pouco de tucupi, óleo de tucupi ele fica lá. meio amanteigado, ele deixa gordura na boca. Ele evidencia mais o sabor da mandioca também, acho gelado, Sim, né? ele fica manteiga, ele deixa gordura a acidez some um pouco, acho que é mais o sabor da... Isso, Aparece mais mandioca que a acidez, que é a ideia Talvez né? se desse uma maneira de dar uma suavizada nele, uma clarificada, talvez com uma gelatina, um agar assim, talvez ficasse mais... Uma granita, palatável. Legal. Boa. Mas tá... As perguntas legais foram só essas duas. Tem uma última também. Pode fazer, fica à vontade. Acho que assim, o bar ele apareceu pra mim... Apareceu de fato, né? Eu fiz uns extras de barback numa época que eu precisava de grana e onde eu trabalhava não precisava de extra à noite, eu ia pra madrugada. Olha fazer aí, uns... rapaz. Não tinha tirado isso do Bruno, não. Não, eu só ficava repondo na geladeira, contando quantas Heineken tinha e quantas tinha que colocar de volta. Era meu trampo. Mas hoje, estando junto, vendo o trabalho do Jorge, e o Jorge me apresentou o seu trabalho e assim foi conhecendo mais o que é o bar, o que é a coquetelaria. E eu acho que, tipo, hoje eu tenho uma visão da cozinha funcionando junto com o bar. Uma coisa que há 4 anos atrás eu não tinha essa visão. E o bar, 4 anos atrás o bar era do lado da cozinha, no boquete que a gente mandava um utensílio, emprestava uma faca, voltava uma chaira, mandava uma entradinha, voltava um drink, mas não era um contato de trabalhar junto, e sim de
conviver junto. E acho que isso é uma coisa que pra mim apareceu mais e acho que dá um valor agregado pro produto final, aquilo andar junto. O drink harmonizar com a comida e tal. Porque sempre quando a gente pensa em harmonização vem vinho / cerveja, que é uma coisa nova também, que a galera tá aprendendo a tomar. Não aprendendo, tá tendo um foco maior nisso. Mas acho que a coquetelaria... Eu queria saber o que você acha dessa junção do o bar andar com a cozinha e isso somar no produto final, numa experiência que o cliente vai ter. Cara, eu vi isso, eu comecei a prestar mais atenção nisso, nesse contexto. Vi, assim, os chefs comendo e tomando drink, tudo, mas num serviço. Aí falava, até pensava assim, pô, mas até no restaurante desses chefs que gostam de coquetéis, não tem uma coquetelaria tão, né? Poderia investir um pouco mais. E aí tem um restaurante... com certeza, pô, vocês conhecem o cara do Gran Chats, lá do Alinea. Cara, e o Aviary. Pô, tem um restaurante dele que eles têm uma ilha incrível dentro do bar, dentro do salão, a ilha do bar. E aí sai alguns pratos também, então assim, é uma experiência muito casadas, cíclica, né? Entre um e outro. Sim, então você vê que, pô, tem uma... E ali ele consegue explorar bem a parte molecular da coisa. Sim. Então ali eu já comecei a prestar mais atenção, tipo, você vê, pô, o Rashets, que, pô, um cara Michelin ali e dando essa atenção pra bebida também. Então você vê que ele tem uma curadoria de drinks, né? Tem um outro lugar que faz isso, o próprio grupo do Ferran Adrià, ele faz um trabalho bem consolidado de bar nos restaurantes dele. Tem um bar, tem um dos restaurantes, não sei se alguns fecharam, né? Mas tem um restaurante dos irmãos lá. Sim, fechado. Mas tem um restaurante... O Alberto Adriel está tocando mais. Sim. E tem um restaurante chamado Cinema, já viu? Não. Pô, tem uma rua deles lá que tem, tipo uns 5 restaurantes dos caras. E aí tem um que se chama Cinema, que o foco é coquetelaria. Nossa. É muito foda, assim. E pô, tem um cara que faz um trabalho muito legal com a cozinha também, que é o Aaron Dias, do Carnaval, um bar no Peru. Que ele consegue também fazer um link bem legal. Então eu comecei a prestar um pouco de atenção nesses caras. E é o que o Asha sempre fala, né? Que a coquetelaria é uma gastronomia líquida, né? São líquidos. Muito. Então eu gosto sempre de olhar e de tentar pegar os ingredientes que são similares ali de sabor. E aí tentar fazer a mistura. Pô, se aquilo tem o mesmo sabor, vai me trazer o mesmo retro, a mesma proporção, aroma e tudo mais... Então eu consigo tentar botar uma bebida qualitativa para poder fazer um bom casamento. Aonde sai para beber, cara? Oi? Aonde tu sai para beber? Aonde eu saio? Pode levantar a moral aí de quem for, quem fala, vou no Bartal tomar... Cara, hoje eu vou no Mercado Pirata ali. Dos moleques ali, mas, cara... Cauêzinho, abraço. Zé, Matheus, todo mundo. Meu... Em Floripa. Em Floripa, puta, eu gosto muito do Tarsila. Puta, pra mim é a melhor coquetelaria de Florianópolis, assim, disparado, melhor coquetelaria. Tipo, um bar que eu gosto bastante. Gosto o Cris no WK tá fazendo um trabalho bem legal no hotel, um bar novo de hotel bem legal. Tu me falou, mas eu não conheço. Recentemente eu tive a oportunidade de conhecer também o Dandelion. Em Floripa também? Floripa também, cara, um bar meio dentro de uma casa tombada, assim, casa antiga, faz uma coquetelaria bem legal, bem equilibrada ali, ele morou fora, tipo, então trouxe algumas referências de lá também, de New Orleans, que, pô, capital da coquetelaria. É o único lugar que tem o museu da coquetelaria. Olha que massa, que legal. E quer ver também, cara, o Rabo de Galo tem o seu valor, tem a sua história. Então, primeiro bar de coquetelaria de Florianópolis mesmo, assim, né? Então, e eles estão sempre se renovando, sempre fazendo coisas legais, sempre puxando ingredientes artesanais. Então, isso é muito importante, né? Eles nunca estão acomodados, estão sempre se movimentando. Legal. Né? Fazendo uma parada acontecer. Tem o Julio. O Julio, ele é um peruano que trabalha no Artusi. E mesmo sendo uma cantina, né, cara, ele é uma das mãos mais equilibradas que eu já bebi coquetel, assim. Ele cara é muito bom, tem uma puta noção de clássico, de drink clássico. Então tem um equilíbrio de diluição fantástico ali, eu gosto muito do coquetel dele. Eu vi pela primeira vez aqui em Balneário um menu harmonizando com um drink. Já fiz isso contigo e com o Jorge lá. Tem algum em Floripa? Que tenha no menu, em vez de o vinho ou cerveja, tenha o drink. Agora, o Ludum. Eu sabia que ia ter. Com certeza. Mas no Tentei mínimo, fazer isso no fogão, mas
acabou se perdendo ali os processos, Sim. enfim, não foi uma ideia legal, mas não foi. O Triton também tentei aplicar, mas a casa, inclusive, nem tá mais aberta. Enfim, é uma coisa que as pessoas ainda têm que acreditar um pouco. É muito bonito dei parabéns na teoria e tudo, mas assim, se você não comprar, se você não validar, é aquilo, cara, me deixa trabalhar, me deixa fazer a coisa. Se você mesmo não tá acreditando no projeto, ele não vai fluir. Não vai. E nós fomos lá no Mino, tu viu? Sim, sim. Foto do prato, foto do drink. Eu fui lá, dei um abraço no Esteban, mano, parabéns. Porque Tem que inovar. sabe tem uma coisa que me incomoda bastante? A não ser que você saia de casa assim, pô, hoje eu quero tomar uma cerveja. Então vou tomar a melhor cerveja. Hoje eu quero comer um peixe. Então vou comer o melhor peixe. Agora, se você quer uma experiência, o que me incomoda é você tá comendo em algum lugar, aí você tem que, puta, agora eu quero beber uma parada. Aí você tem que fechar a sua conta, pegar seu carro, seu Uber e ir pra outro lugar. Puta, é foda. Pô, isso quebra. Nossa. Isso é uma puta Você punheta, desiste. velho. Porque isso quebra todo o Você seu desiste. ritmo, cara. Você É desiste. o idem, pô, eu tô bebendo. Cara, agora eu preciso comer alguma coisa, cara. Porque E só não álcool tem. também, pô, preciso comer alguma coisa. Sim, sim. Puta, vou fechar a conta que eu vou comer. Pô, imagina, você não vai voltar. Não Então por que não fazer isso num lugar só? Junto, né? E Junto. tipo, pô, o 18 entrega isso muito bem. Ali é referência. Legal, ali é legal que a gente tem uma troca muito. Porque tem o bar separado da cozinha, a cozinha até longe do bar, que até meio difícil, normalmente é uma coisa perto da cozinha, até um pouco longe do bar. Mas a gente tem uma troca que é tipo, quando chega um ingrediente diferente pra mim, eu vou lá e mostro pro Jorge. Quando o Jorge recebe um negócio diferente, ele vai lá e mostra pra cozinha. Então isso pra gente acontece de uma maneira bem legal e às vezes a galera da cozinha, um exemplo nada a ver, essa semana a gente tava mexendo numa sobremesa, a gente queria colocar um picles de morango na sobremesa. E, pô, funcionou legal com a sobremesa. Cara, eu fui provei o líquido dele que sobrou do... Falei, cara, isso aqui num drink vai ficar louco. Falei, Jorge, chega aí, tem um negócio pra você aqui. Jorge, Cara, e aí Jorge é a o gente... mixologista bartender do 18, e o Billy the Kid, eu acho que é o... É o Billy the Kid. No Instagram, Melhor sigam que aí, eu, Jorge, eu foda, né, Jorge? Melhor. Não é Mandar que um o cara salve é pra bom. galera do 18 que tá segurando a bronca pra mim, que eu Segura, tô gente. atrasado lá pra Daqui a pouco reserva. ele tá indo. Molecada Aqui é da vida cozinha, real. molecada da Aqui é cozinha vida... segurando Mas a agora bronca. todo mundo que tá 20 assistindo vai lá reserva. comer. Vai. Amanhã tá lá. Chega aí. 20 reserva, hoje ele tá aqui marcando presença. Olhando o relógio, mas tô aí. Gente, a gente tá no limite do nosso tempo. E Vou só pra agradecer. falar, então, Desculpa, pode ir. imagina, não. É. Então, pessoal, 18, fala do seu projeto aí, chefe, também. Vindo, gente. Quem não foi ainda pra conhecer na Brava, inaugurando, tem uma semana que tá rolando. Experiências lentas. Eu vou falar mais da experiência de vocês do que da minha. Tem muito chefe aí que tá empurrando comida pra vocês. Eu quero que vocês falem, eu escutem e a gente monte junto a nossa experiência. A experiência não é só do chefe, é do chefe e do comensal. Massa. E eu quero entregar isso no meu rolê. Boa, Da boa. hora. Brunão, quer falar do 18 aí alguma coisa ou não? Cara, acho que... Consolidado, vão no 18. Estamos tentando entregar um negócio legal no 18. Isso é acho foda, que- mano. Você Tá vai- rolando os menus do dia lá na noite, É, diferente, agora semanal? Agora a gente parou com o menu da semana, porque entra a temporada e acaba que é uma energia muito grande você montar o menu da semana. Fora isso, a gente tá dando uma atualizada no menu, então vai entrar coisa nova aí, 2 semaninhas tá chegando uns pratos novos aí, mais Legal. verão. A gente vai mudar também a questão da nossa apresentação de prato, vamos fazer umas fotos legais novas pra combinar Dá mais up. com a ideia. Natal, cheio de encomenda pra fazer aí, vamos pedir as coisas no 18. Podem fazer encomenda lá no 18, que é bem legal. Já pedi, já minha família gostou. Entrega um negócio... Agora fala tu, verdadeiro. Jefão. Fala tu aí Boa, da boa. tua... Bom, pessoal, então inauguramos semana passada, Ludum, reabertura, Vitros também, meu projeto pop-up dentro do restaurante. A gente trabalha com uma coquetelaria feita exclusivamente com bebidas nacionais, tá? Uma proposta minha, insumos regionais, pequenos produtores, então todo o processo ele é artesanal, a gente faz o espumante, a gente faz o limoncello, a gente faz algumas coisas ali. Não temos drinks clássicos, a gente tem uma linha de 11 coquetéis ali, inspirados em alguns, mas assim, a ideia é que vocês, quando forem, tenham uma experiência, Sim. né, diferente, né, se vocês se proporem a ir a ter essa experiência, a irem com a cabeça aberta, Vou né, lá. e a barriga vazia, por favor. Eu vou lá. Então fica aí o convite para quem quiser. Hashtag Ludum Cozinha Criativa e Gypsy Cocktails.
Agradecer de novo a galera do Ludum que mandou pra gente o canole de camarão. Obrigado, tava animal. Satisfação. Eu acho que deve ser uma entradinha, né, mano? Né? Uma entradinha, um dos carros-chefes aí Legal. Muito da bom, casa. gente. Muito bom. Parabéns pelo trampo aí. Daqui a pouco tô aí pra encher o saco de vocês. Massa. Rapaziada, obrigado pelo convite. Cara, de coração. Uma honra estar aqui com vocês. Idem. Cara, nunca pensei que ia ter esse cara assim. Eu já falei pro povo, Tom vai estar com nós. Imagina. Obrigado, Tom. Obrigado. Obrigado. Gente, obrigado quem assistiu até agora. Assistam. Bruno, obrigado por estar aqui, irmão. Tamo junto. Obrigado mesmo. Sabe da sua correria, né? Vida real aqui. Todo mundo que tá aí, obrigado. Aqui não tem dublê, né? Não. Nosso podcast, mais uma vez eu vou falar, tá aqui para fortalecer, enaltecer e principalmente conectar a nossa cena gastronômica de Santa Catarina. E todo mundo aí arrasta para cima, compartilha, dá like, é nóis e até mais. Até o próximo. Boa. Valeu.